Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa. Hoje para falar um pouco sobre o bicentenário da independência do Brasil, comemorado nesse dia 7 de setembro. E para falar do sentimento que os brasileiros carregam nessa data sobre diversos aspectos, mostrando quais estruturas se modificaram na sociedade e quais se perpetuam até hoje, temos um programa especial com um novo cenário e com convidados muito especiais. No ar, mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região. Programa que você pode acompanhar aqui na UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pode assistir na TV Sistec, no Super Canal TV e, claro, nas mídias sociais. O assunto de hoje é o bicentenário da independência do Brasil. Há 200 anos, em 1822, Dom Pedro I deu início à trajetória brasileira como nação independente. E para falar do assunto, quero convidar o professor Cláudio Soares Barros, que é graduado em Artes, mestre em História, doutor em Geografia e coordenador do NUDOC, Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC. Professor Cláudio Barros, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo, fica à vontade aí, professor. Obrigado. Além do professor Cláudio Barros, convidamos Sebastião Ricardo Machado Meireles, professor e coordenador dos cursos de História e Geografia do UNEC. Ele que é mestre em Geografia. Professor Sebastião, seja muito bem-vindo. E ainda convidamos o professor Moisés Arimateia Matos, que é mestre em História pela USS, historiador, advogado e professor do curso de História do UNEC. Professor Moisés, seja muito bem-vindo. Pessoal, prazer muito grande recebê-los aqui, professor Cláudio, professor Sebastião, professor Moisés. Num momento tão especial, né, para o Brasil, que é a comemoração dos 200 anos da independência, e com professores também muito especiais e especialistas no assunto, né? Okay. Eu queria colocar uma pergunta só e de uma vez, e queria que cada um discorresse rapidamente sobre ela, que é o seguinte: 7 de setembro é essa data mesmo? Quando o Brasil foi descoberto, a gente sabe que teve toda uma armação de data ali para poder fazer a festa, né? A independência é 7 de setembro mesmo ou é uma data também arranjada, professor Cláudio? Bom, a independência do Brasil é um processo histórico basicamente construído, né? Então, nessa construção, né, e lógico, envolve emancipação política, autonomia, uma série de questões relevantes para a nação, né? A gente estuda isso nos cursos de História, né, nas graduações e também nos cursos, né, de ensino médio, essa possibilidade de rever esse processo de construção histórica. A gente vê que é mais ou menos um arranjo, né, que se faz, né, e nomeia uma data, né, para eleger esse momento importante da nação. Bacana. Né? Professor Sebastião, tem o mesmo pensamento? Sim. Tanto que a data do 7 de setembro é uma data mais simbólica, né, digamos assim, para a construção da nação. Mas, pegando o gancho do professor Cláudio, a independência do Brasil ela foi um processo muito longo, que a gente pode colocar como início lá atrás, nas conjurações baiana, conjuração mineira, com a Revolução Pernambucana. Então foi um processo bem lento e gradual que vai levar até a independência. O 7 de setembro, especificamente, é uma data mais simbólica, né? Até mesmo Dom Pedro I, ele gostava, a data mais importante para ele foi o dia 12 de outubro, que foi quando ele foi aclamado, né, como imperador do Brasil, né, quando ele voltava de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aí tem até em 1815, né, quando o Brasil deixa de ser colônia. Ali também eu acho que a coisa já estava mais ou menos certa para isso, né? Sim, exatamente. Quando o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Isso. Aí já começa a ganhar um pouco ali já da sua estrutura, né? Enquanto, digamos, separação mesmo de Portugal. Professor Moisés. Sobre o tema aí, a data 7 de setembro, não vejo divergência, né, similar ao caso da descoberta. A gente não tem esse tipo de debate, né, posto aí nos livros de história. É uma data comemorativa, é uma data, vamos dizer assim, é a nossa data de independência, é tanto que se torna uma data oficial de comemoração nacional, né, e o país se vê alegre com essa data.
né? Bacana. E essa alegria tem muito que ser discutido a respeito Claro, com dela. certeza. Eu ainda vou, então, fazer uma pergunta para o senhor agora e vem seguindo aqui no professor Cláudio. Eu queria falar sobre o protagonismo de Dom Pedro. Quer dizer, ele é o protagonista dessa história mesmo? Olha, depende do ponto de vista. Se eu estou olhando com o olhar da elite, ele tem uma grande colaboração nesse sentido, né? Mas há de se fazer diversos olhares. Não se pode esquecer o olhar da participação, né, de uma classe um pouco mais baixa, que a gente diria que seria a classe popular, né, mas que fazia parte de uma elite também, a ser representado nesses dois grandes movimentos que o Sebastião citou, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A baiana a gente tem uma representatividade muito mais popular, interesses mais populares, comandada também por elite, mas a mineira a gente tem uma elite comandada para fazer uma independência com interesses de elite. Bacana. Professor Sebastião. Sim. Na verdade, o Dom Pedro ele ficou no Brasil, né? Quando o Dom João VI teve que ir para Portugal, então não sobrou, digamos assim, uma saída a não ser ele ficar para o Brasil, né? E eu concordo com o que foi dito aqui pelo professor Moisés. O Dom Pedro ele estava à frente ali de elites, né, do Brasil na época, né? E aí, se me permite um adendo aqui, ele não só estava à frente de uma elite brasileira, mas a serviço de uma elite internacional, que sempre pegou a corona como um ponto, né, de atender os seus interesses para questão econômica, para questões sociais. Então, Dom Pedro foi, a gente poderia dizer assim, é pesado, é grave às vezes as falas, né? Como diz o Saramago, né? A língua pode ser uma maldição e o dito pode ser mais ainda, mas foi um fantoche das elites naquele momento ali. Voltando ainda dessa questão esse gancho do Moisés, eu quero que chegue o professor Cláudio ainda, porque o Dom Pedro I, inclusive, daí a pouco tempo ele vai para Portugal, quer dizer, ele deixa o filho dele aqui e vai lá tomar o reino, que o irmão dele estava no lugar lá, ele foi adquirir o que era dele. Exatamente. Então não parece mesmo uma questão de muito amor isso aqui, ficar aqui como o imperador aqui não, quer dizer, Sim. fica aqui para nós, vão dividir isso na família, uma coisa mais ou menos assim, Sim. não? Digamos que ele foi forçado também a voltar, né? Porque teve uma crise sucessória quando Dom João morre e o Dom Pedro ele manda a filha Maria da Glória se casar com o irmão dele, Dom Miguel. Dom Miguel acaba dando um golpe, né, digamos assim, né, na família real. E Dom João teve que retornar, né, a Portugal, onde ele enfrentou, né, vários conflitos, né, lá na cidade do Porto. Tanto é que ele gostava tanto de Portugal, tanto do Porto, que o coração dele, né, que agora está virando aí uma coisa bem polêmica, né, ele pediu para que deixasse o coração dele lá, né, que mostra o tanto que ele gostava. Ele gostava de lá, né? O que seria Portugal. bom, né? Esse coração tá batendo lá onde é a terra dele. Sim. Né? Professor Cláudio, sou protagonista, e aí eu queria aproveitar para também perguntar se a história não é um pouco injusta com a Leopoldina nessa questão da independência. Bom, sobre o protagonismo do Dom Pedro I, né, assim, dentro das artes, da simbologia, da representação desse processo de independência, a construção da figura do Dom Pedro, né, dentro das artes, já é um processo de construção mesmo, ou seja, você pega a pintura do Pedro Américo, que está lá proclamando a independência às margens do Rio Ipiranga, né? Aquele quadro foi pintado quase que 80 anos depois do processo, né? Então, assim, mostra efetivamente que aquilo não aconteceu daquela forma, né? E isso foi um processo de construção. Então, até porque quando você vai lá no Museu do Ipiranga e você chega à margem do tal Rio Ipiranga, né? É um córregozinho. O córregozinho. E no caso, a pintura é monumental, porque ela tem lá os seus 8 metros, se não me engano, né? Por 4, é uma coisa construída para ter essa monumentalidade mesmo. Aí esse processo de construção, ele é classificado nas artes, por exemplo, como um processo nacionalista, de valorização, né, desses eventos, né, dos heróis, dos personagens, não que eles não tenham essa importância, lógico que eles têm, né, mas é um processo que vai ser pensado, ou seja, né, sendo pensado ele tem um pouco de aspecto artificial, né, não é um processo natural que foi construído. Sr. Sebastião. Vou deixar a Leopoldina para ele. Não, tudo bem, mas eu vou até assim, a Leopoldina, podemos até deixar ela quietinha um pouco, mas nós sabemos que ela tem uma importância muito grande, porque é a mulher, desde há muito tempo, não sendo valorizada como deve ser, a gente sabe que ela estava ali do lado e ela botou fogo nessa fogueira. A Leopoldina foi uma grande mulher, né, uma pessoa de um grande conhecimento,
e teve uma participação muito relevante dentro desse processo de independência. Quando Dom Pedro estava, né, fazendo a sua viagem a São Paulo, e as notícias começaram a chegar, né, no Rio de Janeiro para ela, de que Portugal fazia uma pressão para que Dom Pedro voltasse, a Leopoldina, junto com o José Bonifácio, né, que é outro grande nome também da independência, que fizeram um texto que o Dom Pedro vai ler, né, lá no momento lá do famoso grito, né, que é mais simbólico, digamos. Eles que escreveram, né? Sim, eles que escreveram, né, e enviaram para Dom Pedro, que estava em viagem. Então ela tem uma participação muito importante. Mas, Sebastião, vou te dar agora um desafio aí para num minuto e meio você falar para nós o seguinte: o que significa realmente para um país ser independente? Muito bacana. Bom, para ser independente, digamos que naquele momento a gente pode destacar duas coisas. A primeira é começar a andar sem as amarras de Portugal. Então, para isso foi necessário construir, né, um conjunto de leis, a nossa famosa Constituição de 1824, que vai dar ali as normas de como a nação, agora sim nação, vai ser governada, como que vai funcionar de fato. E a outra coisa que para um país se tornar de fato independente é o reconhecimento das outras nações, né, que vai validar ainda essa independência. No caso do Brasil, a gente teve os Estados Unidos, que reconheceu primeiro, né? Porque os Estados Unidos ele era favorável que todas as colônias da América, né, tornassem independentes. Isso não foi diferente com o Brasil. E também depois Portugal mesmo, né, para reconhecer a independência, é um processo aí que precisou muito da participação da Inglaterra, né, eterna parceira do Brasil, né, porque Portugal exigiu 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência. O Brasil não tinha dinheiro, pegou emprestado com a Inglaterra. Então, digamos que nesse momento, para um país ser independente, a gente precisava construir uma Constituição e ter o reconhecimento de outras nações. Então rolou mesmo uma bolsinha de dinheiro, né? Quer dizer, rolou. Tem uma malinha de dinheiro para lá, entregou lá para Dom Pedro. É filho entregando para o pai? Sim. Filho entregando para o pai. Assim, nesse momento sempre casa, isso aconteceu, né? Várias malinhas, né? O próprio Dom João mesmo, que antecede esse processo, quando ele foi embora, ele tirou todo o dinheiro do Banco do Brasil, inclusive, né? Mala com dinheiro no Brasil é uma coisa já antiga, né? Vamos fazer um rápido intervalo, vocês não saiam daí, conversa sensacional aqui. Estamos falando sobre o bicentenário da independência do Brasil. Estamos conversando aqui com o professor Cláudio, com o professor Sebastião, o professor Moisés. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, esse é o segundo bloco, recebendo aqui hoje 3 professores muito especiais, especialistas no assunto, e o assunto que nós estamos tratando é o Bicentenário do Brasil. Estamos recebendo aqui o professor Sebastião Ricardo, Moisés Arimateia Matos e Cláudio Barros. Professor Cláudio, essa pergunta para você. 200 anos de independência, né? Qual a identidade que o Brasil vem construindo nesse período? Importante. As datas comemorativas, os centenários, os bicentenários, né, são momentos reflexivos muito importantes para a nação, para rever, né, os processos históricos. E essa data é uma data muito importante. E ela teve algumas edições anteriores que, né, também valorizaram muito essa construção ao longo do processo histórico. Uma delas seria a Semana de Arte Moderna de 1922, né, que já comemorava o centenário da independência, 100 anos agora, né? 100 anos também, né, da Semana de Arte Moderna. E nesse caso, os modernistas no Brasil, né, eles inauguram um momento importante que seria justamente na tentativa de explicar ou, né, argumentar sobre o que é o Brasil, o que são os brasileiros, quem nós somos, né? Então, essa questão da identidade, praticamente ela começa a ser formada nesse momento, ou afirmada nesse caso, né? Porque a gente tem esse nacionalismo que a gente comentou, que construiu uma monumentalidade histórica para o Brasil, e a gente tem dentro desse processo também alguns artistas, no caso, né, que vão começar a olhar para o povo, olhar para essa identidade, quem nós somos, né, o que nos constitui. Então, no caso, o Almeida Júnior, por exemplo, vai pintar lá 1878, se não me engano, o Caipira Picando Fumo, que é uma cena muito simples, né, do sujeito lá matuto e tal, e ele é mestiço. Então, o mestiço é um problema, né, epistemológico no Brasil, que ele traz um problema sério, que seria a mestiçagem, né, a mistura de raças. E isso seria o que constitui, né, a nossa identidade. E esse processo veio ao longo do tempo, né, se debatendo aí, né? Então, nós estamos hoje
comemorando 200 anos da independência. A independência institui para a nação soberania, autonomia, né, política, social, econômica, né? E nós não conquistamos isso efetivamente, né? Então, ao mesmo tempo que nós não temos essa soberania, essa autonomia validada dentro desse processo, nós também ainda não temos essa noção de identidade no Brasil, né? Nós estamos tentando entender quem nós somos e afirmar o que talvez seja mais valioso para nós, que seria a diversidade, né, que nos constitui, né? A mistura das raças, das religiões e tudo isso que caracteriza um Brasil monumental nesse aspecto, porque nós somos, né, considerados o país mais rico nesse processo, né? Além do que nós temos como bens naturais, nós temos uma identidade muito rica que nós não valorizamos, né? Então, ao mesmo tempo, acho que essa independência deveria trazer para nós uma reflexão sobre qual é o bem maior da nação, que seria o povo brasileiro, né? Eu acho que nós estamos tentando entender isso ainda. Mas aí eu fico pensando, professor Sebastião, vou até passar para você agora, pegando o gancho na fala do professor Cláudio, né? Você vê 200 anos de independência, quer dizer, nós vamos 200 anos, são 2 séculos, né? Que você começa pelo menos como independente a construir uma identidade, mas já começou lá atrás, é um país de 500 anos, quer dizer, e nós temos hoje ainda, quer dizer, questão de falar em supremacia branca, gente com racismo, quer dizer, uma coisa, é muito complicado isso, né? Que tem um prazo para uma nação ter uma identidade única, pelo menos? Como é que é isso? Pois é, já era para a gente ter conseguido construir, né, a nossa identidade, deixando de lado essas heranças, né, muito, digamos, heranças malditas que nós temos da nossa história. Como o senhor disse, essa questão da supremacia branca, o racismo, né, que ele é estrutural, que vem desde esse período, o patriarcado. Então, digamos que não tem um prazo, mas nós já passamos do prazo, vamos dizer assim, né? Já era para a gente ter conseguido construir a nossa identidade com essa diversidade que o professor Cláudio disse. Nós somos um país muito diverso, um país muito rico em várias culturas, e a gente tem que romper com essas amarras do passado e tentar construir, né, uma identidade nossa mesmo, né? Porque uma construção de uma identidade, quando a gente considera um grupo mais importante que o outro, uma região mais importante como a outra, né, como existe no Brasil essas coisas até os dias atuais, isso dificulta muito, né, para a gente nos conhecermos, né, como um grupo com uma identidade, digamos assim. E você falou aí do patriarcado, né? E mais recente nós temos no tempo dos coronéis, né? Moisés, aí quando você vai para a relação de trabalho, por exemplo, né, porque você vai encontrar hoje no Brasil, por exemplo, a relação de trabalho completamente aberta, que o sujeito está em casa, trabalhando na internet, ou então ele nem vê o patrão, uma coisa completamente sem muita aproximação, e tem ainda o coronel ainda, que está no cabresto. Nós temos questões no Brasil, por exemplo, trabalho escravo, isso aí a televisão mostrou há pouco tempo. Eu pensei uma linha de fala aqui que trouxesse realmente essas questões para o debate, né? Essa questão social mesmo, da existência do trabalho, do trabalhador e da produção desse trabalho, do produto produzido. Então a gente percebe que o Brasil, ao longo do período colonial até o momento da libertação dos escravos, nós tivemos aqui a entrada de cerca de quase 5 milhões de escravos no Brasil, que termina a escravidão em 1988, há um momento ali de ruptura política que a gente termina o Império e inicia a República. E com o início da República inicia essa história aí dos chamados coronéis, né? A gente vai ter um período de 30 anos aí da chamada República do Café com Leite, e o coronelismo não é só nesse período, mas ele vem até os dias de hoje. A gente tem um coronelismo manifesto no Brasil em diversas regiões politicamente. A exemplo aqui nós temos, né, o caso da Bahia, né, que é como chama lá, o pessoal da Bahia, lá, que é os governantes que tem domínio lá, que é a família lá da Bahia, a ACM, e no Maranhão. No Maranhão nós temos quem? Sarney. Nós temos a família Sarney. Então nós temos um complexo que a economia está na mão dessas pessoas, libertou os escravos em 88, mas criou, por sua vez, depois aí, por volta de 1938, uma coisa que para muitos é teoricamente muito boa, mas ela não deixa de ser ruim também, porque precisa ser discutido, que é a criação do salário mínimo.
em 1938, num governo que rompe com o governo anterior dos coronéis, que é no governo do Getúlio Vargas. Essa relação de trabalho, produção do trabalho e produto produzido, aquele que é afastado desse produto é exatamente o trabalhador. Então, o que ocorre nos dias de hoje? Além de ter afastado esse trabalhador, já que o doutor Eugênio cita que a questão da internet, a nova forma de exploração do trabalho, mais afastado ele está ainda. Que hoje nem contato, nem com seus colegas de trabalho para formar aquela opinião de classe operária ele tem, muito menos às vezes ele sabe quem é de fato seu patrão, para com quem ele tem que fazer uma frente de luta para melhorar suas condições de trabalho. Muito bem, e nós estamos aí comemorando 200 anos da independência e nós reconhecemos a força, né, do trabalho, a importância do trabalho e a força do trabalhador brasileiro, né? Mas nós não estamos em pleno século XXI, 200 anos da independência, com sindicatos enfraquecidos, não? Cadê nossos sindicatos? O Sebastião pode falar sobre isso? Moisés? Bom, então eu vou pedir licença aí, já que foi oferecido para vocês dois essa primeira oportunidade. É possível que a gente pense que o sindicato esteja enfraquecido porque a gente não tem grandes manifestações tal como havia no passado. Mas eu diria que parte disso é aparente, porque a demonstração de força dos trabalhadores, da organização dos movimentos sindicais, ela está exatamente no número de sindicatos que nós temos, que são muito maiores do que no passado, no número de confederações e federações que representam os trabalhadores, e ainda a gente tem uma questão muito importante a ser colocada aqui para provar que o movimento sindical e os trabalhadores estão organizados e fortes, é a presença do atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que nasce ali em 1978, né, no centro do ABC Paulista, com o movimento sindical, já venceu 2 eleições do PT, com o Lula, venceu 2 com a Dilma, e o Lula está aí nesse momento, que é o candidato dos trabalhadores, desse braço sindical, então eu diria que não está enfraquecido. A gente está, de certa forma, não tão de mídia, não tem tanta movimentação de massa como a gente tinha nos anos 80, por exemplo, mas está extremamente atuante, fazendo valer, né, a sua busca, suas conquistas. Muito bem. Eu vou deixar uma pergunta para o professor Sebastião agora e a gente começa o terceiro bloco com você respondendo. O Brasil conseguiu realmente a sua independência? Sim, não e por quê? Ok? Não saia daí, a conversa está muito boa. Estamos aqui conversando com os professores Sebastião Ricardo, Moisés Arimateia Matos e Cláudio Barros. E o assunto é o bicentenário da independência. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora, ainda pode acompanhar um resto de bate-papo aqui sensacional com os professores Cláudio, Moisés e Sebastião, destacando o bicentenário da independência do Brasil. Eu deixo uma pergunta no ar aqui com você, professor Sebastião. O Brasil já, de fato, atingiu a independência dele? Não, sim e por quê? Pois é, essa pergunta é interessante, né? A resposta pode ser sim, não ou talvez. Digamos que, enquanto reino, enquanto país, ele conseguiu, sim, a sua independência e está construindo isso ao longo dos anos, né? Desses 200 anos. Agora, se a gente for pegar o lado econômico, o Brasil continuou dependente, né, da Inglaterra, né, e de outros acordos com outros países. Na verdade, no mundo globalizado, né, que inclusive a gente vive, é praticamente impossível conquistar alguma independência econômica. Então, minha resposta fica sim e não, partindo desse ponto econômico. E uma nação que se diz realmente livre, ela pode ter 50 milhões de pessoas passando fome, Moisés? Jamais, né? Inadmissível. E além de pensar nesses números aí de passando fome, nós temos aí um número de pessoas que hoje já atinge em torno de 65% a 70% das famílias de brasileiros, da população brasileira, ganha menos de 2 salários mínimos. Então, quando o senhor fez a pergunta aí para o Sebastião, eu fiquei exatamente pensando na ausência de independência e autonomia para os trabalhadores. Porque esse trabalhador aqui, ele está todo, vamos dizer assim, todo amarrado.
ele não tem, muitas vezes, emprego, ele não tem salário e ele não tem acesso às coisas mínimas que ele produz. Então, não vejo possibilidade de considerar, na essência, nessa questão, né, da sociedade, dizer que o brasileiro é independente. Mas ressaltando aqui, né, a colocação do professor Sebastião, que a questão de um mundo globalizado dificulta algumas coisas, mas que é possível dar mais autonomia, ter um melhor salário, melhor rendimento para os trabalhadores, para a gente pensar, a população desse território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ela tem uma certa autonomia interna, minimamente para ir e vir, que é uma discussão política a ser declarada constitucionalmente também. Nós somos independentes, temos um território, mas não temos condições de ir e vir. E pior, professor, nessa condição que o senhor colocou, 50 milhões de pessoas passando fome e abaixo da pobreza. Lamentável. Professor Cláudio, ainda dentro desse assunto, ainda tem os milhões e milhões de analfabetos funcionais, né? Como ser livre sem conseguir entender o que está lendo? Os valores maiores, né, dessa independência seriam, né, a soberania, a autonomia, né, e o exercício de uma cidadania, né, que pudesse ser reconhecida como a atividade dessa população, né? O que talvez trouxe como um ganho significativo desse processo de independência, talvez tenha sido a nossa construção da democracia, né? A democracia, ela vem, né, sendo construída pós-período da ditadura militar, 1985, e ela se afirma, eu acredito, na Constituição Federal de 1988. A Constituição garantiria ao conjunto da população brasileira essa autonomia, a possibilidade de reversão de um quadro totalmente difícil, estrutural, econômico, político, social, e projetaria, né, um processo dessa autonomia, né, dessa integração da nação com os indivíduos. A Constituição tem um texto maravilhoso, né, ela observa todas as questões e faltaria, então, né, essa prática, né, evidenciar essas questões para que a população pudesse, né, usufruir desses direitos, né? Nós não temos isso no Brasil. 200 anos de independência, a princípio parece ser um tempo muito extenso, né? Mas historicamente é um tempo pequeno, às vezes, né? Porque demora muito no processo histórico para reconstruir ou construir uma... Quando a gente fala em independência, né, num país democrático, pressupõe-se, né, a cidadania, né? Então, a pessoa é cidadã. E para ser cidadã, realmente tem que estar com os direitos todos garantidos, né? Quando você fala na nossa democracia, eu também acho que ela está bem construída e acho que ela é sólida, ela é boa. Sim. Né? Então, assim, o povo brasileiro vota, o voto é respeitado. Tem que afirmar essa democracia. Né? Eu né? acho Tem que é uma democracia que dela. vai se fortalecendo cada vez mais. Inclusive, politicamente, pegando o gancho aqui do professor Cláudio, talvez o maior legado político, talvez não, o maior legado político do nosso país enquanto nação é a democracia. Né? E essas melhorias, elas só serão possíveis a partir de discussões democráticas. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre reafirmando a democracia. Né? A gente não deve, de forma alguma, deixar que ideias fascistas, ideias autoritárias, coloquem de lado o que nós conquistamos a duras penas, né, que foi a democracia. É uma desigualdade, né, que a gente percebe no país. Eu acho que até muito culpa do tamanho continental que o país tem, né, que você percebe uma região muito rica, muito próspera, com baixa taxa de pessoas que não sabem ler, com todo mundo alimentando bem, e aí você vai lá para o norte já encontra uma outra situação. Quando você pega um estado, pega Minas Gerais, você vai para uma região, vai lá para o Triângulo Mineiro, aquilo ali podia virar outro estado se quisesse, porque é próximo, é muito complicado isso, né, Moisés? Sim, isso aí é uma característica do território mineiro. Minas representa bem o estado, o território brasileiro, que as regiões aqui ela representa, né, fisicamente e socialmente, culturalmente. A gente tem o Brasil em Minas Gerais. Então, a gente tem áreas extremamente ricas, né, que tem pessoas com um nível de escolaridade muito maior, uma concentração de renda menor
e outros, né, quer dizer que ali tem uma distribuição de renda melhor, e em outros lugares a gente tem uma concentração de renda na mão de poucas pessoas e temos aí a situação de um número de pessoas que está em estado de pobreza, ainda morando em casa de pau a pique, as coisas extremamente muito estranhas no mundo e que a gente está considerando hoje aqui 200 anos de independência. Um outro ponto, né, que eu vejo que é um ponto muito positivo é que o brasileiro está cada vez mais ligado à arte, à cultura, né? O brasileiro, quer dizer, quando você dá oportunidade para ele, ele gosta disso, ele frequenta o teatro, ele vai para shows, não é isso? Você que trabalha diretamente com arte, como é que você vê isso? O processo de emancipação do povo, né, que é a possibilidade dele construir um processo de reverter essa condição, né, de miséria, de pobreza, de exclusão social, né, seria justamente ele ser inserido no processo histórico. Então, a arte, a cultura, né, as manifestações, valorizar o que que integra os indivíduos, né, que seria justamente, né, os rituais, as celebrações, né, o que caracteriza culturalmente esse povo, seria uma das formas de valorizar esse povo, né, afirmar sua identidade e possibilitar que ele, né, ascenda a uma condição melhor. Isso teria que ser instituído para o processo de educação, econômico, social, né? Quer dizer, os programas são ainda muito ineficazes nessa condição. Muitas Aparece assistencialistas também, como migalhas, né, para a população. Então, a gente teria que ter isso mais efetivamente, né? E o processo cultural seria um desses. Mas é um processo de construção e nós acreditamos nele, né? Sim. Eu acho que se não está bom do jeito que devia estar, mas é um bom começo. Ser independente é bom, né? E ter um povo lutador, eu acho que o caminho está aberto. Nossa conversa está boa, infelizmente. Vamos ter que encerrar. Cada um tem um minuto aí para suas considerações finais. Vamos se dirigir para aquela câmera ali, ó. Deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e para os internautas. Professor Cláudio, pode começar. Bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse tema é um tema muito importante. É uma data que a gente vai usá-la para refletir sobre a nossa condição no Brasil. Nós somos independentes, que independência nós temos, o que é ser independente e o que caracterizaria, né, o que traria para nós, né, esse sentimento de independência, né? Inclusão social, um processo de inserção dentro do projeto histórico, melhorias econômicas, estruturais do país. Então, nós temos que conquistar ainda essa independência, né, e efetivamente, né, afirmar o que nós somos, a nossa identidade. Então, esse 7 de setembro é uma data para a gente pensar isso, quem nós somos, o que nós vamos construir nesse país adiante aí para melhorar esse país e fazer com que esse país seja o país independente, o grande Brasil que nós pensamos e imaginamos. Bacana, professor Sebastião. Bom, primeiro quero agradecer, né, por estar participando do programa, né, um momento muito importante, muito rico da gente discutir questões relacionadas aos 200 anos, né, desse país, que é o Brasil, né, e o que eu deixo aqui para a gente refletir é que a gente tem que pensar muito no nosso passado para a gente entender o nosso presente, né? A gente fica muito naquela coisa de fazermos leituras errôneas, né, da história do Brasil, e isso acaba influenciando em todo o processo, né, atual. Então tem aquela coisa de que o Brasil é o país do futuro, não, o Brasil é o país do presente. Então a gente tem que pegar tudo isso que foi construído nesses 200 anos e continuar caminhando nesse processo de trazer um país melhor, de construir um país melhor. Então fica aí a minha reflexão, da gente pensar na história do país e tentar viver isso de uma forma mais assídua, mais presente, enquanto cidadão, enquanto brasileiro. Muito bem, professor Moisés. Bom, importante, né, aproveitar esse momento final para dizer o seguinte, que cada trabalhador, né, que cada brasileiro, que cada cidadão conheça a Constituição Federal, né, saiba sobre os seus direitos, que ele não seja omisso em participar dos eventos políticos, sociais, culturais, havendo oportunidade de ser solidário, que se faça isso e que seja sempre no coletivo para o bem. A violência não vai nos levar a uma nação poderosa. É importante que cada um faça a sua parte para que a gente realmente, né, possamos conquistar a independência que, de certa forma, também será individual. Muito obrigado.
Bacana, professores, muito obrigado pela presença, foi um prazer muito grande. Estar aqui. Obrigado. O Começo de Conversa vai ficando por aqui. Agradeço a todos pela presença, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.